Fala galera, boa noite. Então hoje eu vou estar passando um pouquinho para vocês de como que eu faço minhas operações em criptomoedas, conforme eu tinha falado aí esses dias no Insta. E várias pessoas têm me perguntado como que eu faço minhas operações de compra e venda de criptomoedas e basicamente, né, o Bitcoin. Então eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui qual plataforma que eu estou usando atualmente e como que eu faço análise desses ativos, tá? Então, a plataforma que eu uso hoje para operar é a Binance. Essa que vocês estão vendo aí na tela. Como que funciona isso? Para operar Bitcoin ou alguma outra altcoin, primeiro eu preciso comprar o Bitcoin, ou seja, tem que converter a moeda fiat em criptomoeda. Tem duas maneiras para se fazer isso. Primeiro é através de corretoras que tem aqui, as corretoras nacionais, e através de uma operação chamada de P2P, que você compra de alguém que tenha o Bitcoin. Você transfere o dinheiro para a pessoa e ela vai te enviar o Bitcoin na sua carteira. Depois, o próximo passo, o que você tem que fazer? Você tem que enviar esse teu Bitcoin ou alguma outra altcoin para a corretora que você vai operar. No caso aqui, a gente vai usar como exemplo a Binance. Após colocar o nosso saldo aqui disponível, a gente vem aqui em Spot, Classic. Vou resumir, tá? Não vou dar tanto detalhe assim, mas para vocês terem uma noção como que faz. Essa aqui é a tela principal dela, tá? E o que que ela traz de informação aqui pra gente? Basicamente, o que a gente tem nessa tela aqui? A gente tem aqui o ativo, né? O BTC/USDT. O que é o USDT? É uma stablecoin que ela acompanha o valor do dólar. É como se a gente estivesse operando Bitcoin/dólar, tá? Então, aqui ele também mostra o livro de ofertas, o preço do, do ativo, a quantidade de bitcoins que tem posicionado nesse valor e a conversão dele em dólar, né, ou Tether no caso aqui. E o preço atual, e aqui o preço onde o pessoal está posicionado para comprar e aqui para vender. Aqui é o gráfico do preço, ele mostra a variação do preço de acordo com o tempo que você escolhe, se é na última hora, se é nas últimas 4 horas. Você pode escolher em minutos, até em dias e meses. Daí depende do tipo de operação que você vai fazer para analisar de parte mais técnica. Aqui ele mostra o volume negociado nas últimas 24 horas, extremamente importante esse dado aqui para qualquer criptomoeda que você for operar, por quê? Porque ele que vai te dar a liquidez para você fazer as suas operações, né? E aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho minha cara, passar para o outro lado aqui. O que ele mostra aqui? Aqui são duas formas que a gente tem de operar aqui. A gente pode utilizar o Bitcoin para comprar outras moedas, né, outras criptomoedas que são chamadas de altcoins. Daí a gente opera os pares de moeda, né, que seria aqui, por exemplo, a ADA barra BTC, ou seja, eu, como tenho Bitcoin na carteira, eu posso utilizar ele para comprar um outro ativo. Depois, quando eu vender ele de novo, eu converto a ADA que eu tinha comprado em Bitcoin, tá? Então, eu posso operar esses pares de moeda aqui, tem vários aqui. E a outra forma também dá para operar barra USDT aqui, no caso, ou alguma outra moeda fiat, alguma outra stablecoin. Então, basicamente, eu gosto de operar o Bitcoin e as que são barras Tether, né, no caso. Que é como se fosse uma altcoin com o dólar, né? Mas não é o dólar no caso. Então, tem várias possibilidades também, ou seja, tem muita variedade para fazer operações. Aí, o que que eu faço aqui? Eu filtro por volume, né? Coloco as que têm maiores volumes aqui, ó, de negociação, para ter uma liquidez maior durante a operação, para não ficar demorando muito, né? Para executar uma ordem ou não. Ou tem casos de algumas moedas que são meio ruins para operar, que você pode entrar numa moeda e se ela não tiver um volume muito alto, você não consegue sair dela. Dependendo do caso, pode até perder teu capital. Então, isso é um dado muito importante para você entrar numa operação.
Aí aqui eu escolho as moedas que eu tenho. Então depois que eu joguei o Bitcoin para cá, no caso eu teria que vender meu Bitcoin aqui, ó, e transformar para dólar e utilizar o dólar ou o Tether no caso, né, para comprar o Ethereum, por exemplo. Eu seleciono o Ethereum. Aí o que que ele mostra? Ele mostra o preço atual dele agora e me mostra todo o histórico do preço. Mesmo esquema das outras moedas aqui, onde o pessoal está posicionado para executar ordens de venda, onde o pessoal está com intenção de comprar. E aqui que eu faço análise. Ó, o volume tá interessante, tá bom pra caramba aqui. 266 milhões de dólares nas últimas 24 horas negociados. Ó, o Bitcoin 830 milhões aí nas últimas 24 horas negociado. Aí o que eu faço? Depois que eu escolho ativo, eu venho para cá e analiso ele e vejo de forma mais técnica, tá? Por ele aqui no horário para ficar melhor para vocês verem. Tá aqui, ó. Eu olhando aqui, eu sei que daqui a pouco vai ter uma possibilidade de compra aqui desse ativo. Por quê? Porque ele respeitou uma região de resistência aqui, ó. Ele não teve força para passar aqui ainda. Aí ele rompeu essa resistência aqui, esse topo também. Ou seja, depois que ele rompe essa resistência, ele tende a testar como suporte. Fora esse dado que ele me dá aqui, que ele está falando que é coisa de análise técnica, né? Porque para o mercado subir, ele precisa fazer um movimento de estrutura de alta, né? Que é basicamente subir, descer e subir de novo. Deixa eu mudar a cor aqui. Esse é um movimento de alta, então ele tem que fazer um topo, um fundo e depois um topo mais alto. Aqui ele está nesse movimento aqui, que é esse aqui. Então, quando você consegue analisar esse desenho e algumas outras informações, te dando uma maior probabilidade de compra, te dá mais segurança para entrar na operação. Outra informação que ele está me dando aqui, olhando assim. Aqui, ó, ele vai corrigir, vai chegar nessa região, vai ser 50% do movimento dessa alta. Ou seja, ele respeita muito essa região aqui, ó, dos 50% e 60% da FIBA. Então aqui é mais um indicador para mim falando que ele tem um potencial para comprar. Fora outros detalhes, questão de indicador aqui, que eu não vou nem entrar em detalhe, mas quando você tem algumas informações que eu nem fiz uma análise muito técnica, só bati o olho aqui e vi que tem uma possibilidade de compra aqui futuramente. Aí depois que ele chegar nessa região, por exemplo, eu determino que eu vou comprar aqui, eu estipulo um preço de saída, uma meta para mim, tipo um range. Aqui, ó. Ah, eu quero uns 2% nessa operação, 2,5%, 3%. Aí depende de toda uma análise, não é simplesmente querer aqui que o mercado vai entregar, né? Você não pode ser tão ganancioso, você tem que trabalhar com uma margem segura e que te pague. O importante é se tirar dinheiro do mercado, tá? Então, depois que ele comprar aqui, eu executo minha ordem de compra nesse preço aqui, que eu estipule que seja nessa região aqui, 164, por exemplo. Aí eu venho aqui na página principal, colocaria o preço aqui, a quantidade que eu quero do capital, se eu quero comprar 50% do capital, 100% do capital, e clico em comprar. Que não está logado aqui, mas fica um botão de compra aqui e aqui de venda. Depois que eu compro, minha ordem foi executada, que ele chegar lá, ele vai executar a ordem, eu vejo aonde é meu preço de saída aqui, ó, que seria no 168, mais ou menos, só como exemplo. Aí colocaria o preço 168 aqui, 100% aqui para vender todo o capital que eu tenho aqui e abro uma ordem de venda. Quando o preço chegar ali, ele executa a venda, eu fiz minha porcentagem de lucro, então daí eu volto para o USDT. Quando ele cai, eu compro o Ethereum e quando vende, eu converto o Ethereum para o USDT, para Tether. Então, de forma resumida, né, não tão técnica assim, só para dar uma noção para vocês de como que eu faço operações.
basicamente é isso aí, tá? Então, se vocês precisarem de alguma dica, alguma coisa mais detalhada, posso estar gravando mais coisa específica, mas aqui é só para dar uma ideia de um norte para vocês de como que funcionam as operações. Beleza, galera? Valeu, tamo junto.